Graças a Deus, pastores, senhores, paz do Senhor Jesus. Amém. O tema da nossa lição de hoje é sobre o Davi, rei Davi. Nós conhecemos bastante as histórias dele, né? Tem muita pregação. O Senhor Jesus é descendente de Davi segundo a carne. E o tema da nossa lição é uma família nada perfeita. E por que uma família nada perfeita? Aqui a gente não tem tanto tempo, mas existe um estudo de George McIntosh. Ele fez sobre todo o reinado de Davi, é um dos mais profundos que tem, um dos mais detalhados que eu já li. E ele procura fazer um retrato de Davi o mais perto do que o próprio judaísmo faz. O judaísmo ele não tem um olhar romanceado sobre Davi. Esse olhar mais romanceado é mais nosso, porque a gente vê Davi como sendo o pai de Jesus, da onde Jesus vem, da família da qual Jesus vem. Então a gente romanceia mais a história de Davi. Já dentro do judaísmo ele é feito um olhar mais cru, bem mais cru, por causa da índole de Davi. Ele era um homem irascível, ele entrava em crises rapidamente, um homem guerreiro, né? Um soldado, tornou-se general. Aí eu li bastante assim sobre Davi, do prisma do judaísmo, e eles vão escarniçando. Não é que eles reprovam Davi, mas não mostram Davi tão romanceado quanto a gente. Você pega aqui, ó, o homem monta um harém. Quer dizer então que ele tem os nervos à flor da pele, e ele é um homem também cuja a lascívia era grande. Olha o harém que ele monta. Você vem aqui, casou-se com a filha do rei Saul, Mica. Depois casa-se com Ainoá, Abigail, viúva de Nabal, Maaca, filha de Talmai, Agite, Abitail, Eglá, Batseba, e além do harém que ele tinha com as suas concubinas. E a família de Davi é assim, um filho de cada esposa. Então tentar enquadrar o Davi cristão com o Davi judeu é bem difícil. Qual que é o Davi cristão? É esse que a gente prega nos nossos púlpitos, né? A Davi, homem segundo o meu coração. Esse é o Davi já convertido. É o Davi que já passa pelo nosso púlpito, que passa por nossa leitura hermenêutica, como se ele fosse um cristão. Não era cristão, era judeu da nata, da tribo de Judá. E ele vem dentro de uma cultura que é uma cultura de reis que mantém um harém mesmo. Ele não é o primeiro da lista que tem uma série de esposas. Você vai para o Jacó, que tem as 4 esposas dele. Você vai para o Abraão, que tinha Sara, Agar e Quetura. Aí você vem para mais lá para frente, você vai para Moisés. Moisés tinha 2 esposas. É uma cultura que é uma cultura de poligamia. Essa poligamia permitia que o homem tivesse a sua principal e tivesse as consortes, que são as concubinas, ou uma segunda, uma terceira, uma quarta esposa, até chegar ao ponto do Salomão, filho de Davi, montar um harém gigantesco que dava inveja para qualquer sheik das Arábias, um costume. No continente africano tem bastante disso também, o rei com várias das suas consortes e várias das suas esposas. No mundo árabe, até os dias de hoje, isso é sustentado também, um direito legal e natural também, é justificado de que o homem não tem apenas uma esposa, é justificado de que ele tem a esposa e as esposas, pelo instinto de homem, pela natureza do homem. Aí vem a legislação determina de que o direito da segunda esposa não pode ser menor do que o direito da primeira. O homem pode ter 2, 3 ou 4 esposas, desde que ele tenha condições de sustentar com igualdade a todas. Não tendo essa condição,
fica com duas ou com uma só. Você vem para a regra de Cristo, né? A regra de Cristo é a regra do livro de Gênesis. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher no singular, e serão dois, uma só carne. Então a regra de Cristo é a regra do Éden. Aí é essa que a igreja traz. É esse o fio de prata. Ou como o apóstolo Paulo fala, né? Marido de uma só mulher. Monogamia. Você vem para o filtro do Novo Testamento, está bem determinado. Os apóstolos, eles não eram nem bígamos e nem polígamos. Você não tem história de poligamia ou de bigamia entre os apóstolos. Como diz o apóstolo Paulo, ou nós não temos direito, assim como Pedro, de termos uma esposa também, ou só eu e Barnabé estamos privados disso. E quando Paulo dá a orientação, ele fala, né, que se o homem não puder conter-se, que ele se case, e aí vai viver uma vida de monogamia, de um para um. Ponto. Tentar pegar esse fio da fé cristã e colocar isso no Velho Testamento é forçar o torno, entendeu? É pegar uma peça e colocar lá no torno e torcer o texto. Você não consegue. Por isso que é necessário a exegese do texto, retornar aos dias da cultura, respeitar a cultura daquele momento, saber que na Bíblia, do Velho Testamento, não existe a restrição. Você tem o Gênesis, depois do Gênesis, tudo se abre. Não existe a restrição de que haja apenas uma esposa. Inclusive na profecia que o Natã leva para Davi, quando ele comete o pecado com Batseba, ou Batsuá, né? O Natã fala por profecia dizendo o seguinte: olha, todas as ovelhas de Israel seriam suas. Todas. Qualquer donzela, qualquer moça poderia vir para o harém de Davi livremente. Eu te daria, porque Deus disse através de Natã: eu te dei. Eu só não te dei a cordeira do seu amigo. Esta não. Aí a lei proíbe. Então qual que é o contorno da lei? Não adulterarás. Quando que acontece o adultério? Quando a mulher já está casada com outro homem. Aí Paulo diz: vivendo o marido, a mulher está ligada pela lei ao marido. Morrendo o marido, está livre. Existe toda uma legislação bem cuidadosa a respeito de com quem que pode casar. Não pode o israelita casar-se com as estrangeiras. Aí você já vê o Davi arrebentando tudo estrangeiro aqui. A única que você vê aqui, ó, legítima, tá? A esposa legítima de Davi era a filha de Saul. Essa daqui, legítima. Mas como Davi tornou-se inimigo de Saul, o que o Saul fez? Pegou Mica e deu para outro cara. Descasou. Aí você já começa a entrar na psicologia de Davi. A cabeça dele não funcionava tão bem assim. Pegou a esposa dele, legítima, e entregou para outro, e o sogro dele tornou-se o seu inimigo. O sogro dele queria matá-lo. O que faz Davi? Começa a viver como um bandoleiro, né? Uma espécie de guerrilheiro, e por onde ele vai encontrando mulheres, até que ele chega aqui, por exemplo, ó, e ele precisa de comida. Nabal é aliado de Saul, e como Nabal é aliado de Saul, Nabal estrategicamente nega comida para Davi. Não é inteligente. Você vê que a exegese, ela é diferente um pouco da hermenêutica, tá bem? Porque a exegese, ela é muito crua, muito crua. Ela vai ali na vírgula do texto. Qual que é o problema aqui? O problema é que se Nabal alimenta Davi, ele se torna inimigo de quem? De Saul. É uma lógica. Se fosse os senhores, a exegese, você faz isso. Se fosse você, que o inimigo do presidente chega na tua casa e ele quer ali ficar acampado, sabendo que ele está sendo procurado pelo chefão do Supremo. Ele está sendo procurado. E aí sabe que você está dando apoio para ele. O que você faria? Abriria as portas? É o contexto que a gente está vivendo. Tem algumas pessoas que estão com um X nas costas. E dependendo se você aparecer na foto com essa pessoa que está com um X nas costas, a Polícia Federal vai na tua casa. Enquanto ele está fugindo, você vai para a cadeia. Mesmo que você tenha sido alguém importante.
Aí você tenta você se colocar nesse contexto. É o contexto do Nabal. Aí a Bíblia diz que ele é o filho de Belial, um homem rude com a esposa, com a família e tal. Nesse caso, Abigail dá uma volta no marido. Aí a gente pega a pregação no púlpito, meus irmãos, e fala da sabedoria de Abigail, que ela foi lá e preservou a casa dela, não incitando a ira do rei, do Davi. Aí a gente romanceia de novo. Se fosse a tua mulher que dá um pênalti nas tuas costas, cara. Se você fica sabendo que a tua mulher está pegando do seu mantimento e levando para o inimigo do rei, você gostaria? Isso é exegese, tá? Isso é carne crua, sem assar, sem passar sal, sem cozinhar nem nada. Você se coloca no personagem. Então o contexto é muito cru. Davi está sendo perseguido pela justiça. Ele vivia fugido. Aí onde que ele foi parar? Ele foi parar nas terras dos filisteus, que são os inimigos de Saul. Aí de novo a gente romanceia e vê Davi babando pelos cantos da boca, se fazendo lá de bobo da corte. Aí ele alcança o quê? Ele alcança um posto de general entre os filisteus. Você é Saul, você é o ungido de Deus. Você colocou o cara para poder comer na sua mesa. Esse camarada ele começa a conquistar muitas batalhas e o pessoal começa a cantar o nome dele. Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Não cresce o ciúme no senhor? Cresce. Hã? Cresce. Imagina lá. Naquela tribo do senhor lá, o senhor é o cacique, aí começa lá um índiozinho lá, sem mais do que você que é o cacique. Jogar as alabatana nele. Então. Na empresa é assim, você começa lá, você é o líder do setor. Aí você tem um funcionário que é o funcionário do mês, que está ameaçando você, que é o líder do setor. O setor só está indo para frente porque o empregado é exemplar. Se tirar aquele empregado, o setor cai. E aí começam a pensar em promover aquele empregado para a tua vaga. Cresceu os ciúmes em Saul. É dessa maneira crua assim. Aí ele começa a hostilizar Davi. E o problema do Saul foi com Samuel, vocês lembram, né? O problema de Saul foi que ele quis usurpar a função sacerdotal de Samuel. Aí dali degringolou, dali derrapou tudo. E o Davi ele já vinha hostilizado desde a casa dos pais dele, por causa que ele tinha os grandes irmãos, né? Os grandes irmãos, e ele era o menor da casa, que ele era o ignorado. Entrou em cena derrotando o inimigo de Israel, que era o Golias. Desaforou todos os generais e todos os soldados grandões que tinham lá. E ele, pela fé, derrotou o gigante, o Golias. Entrou para o exército de Saul, ameaçou, tornou-se general. As mulheres começaram a cantar a história de Davi. E como cumprimento de promessa, o que faz o Saul? Entregou a filha. Entregou a filha para o vencedor da batalha. Mas não se encaixou muito bem na família. Com esse negócio, Davi se torna um bandoleiro, uma espécie de guerrilheiro. Comparado hoje, seria alguma coisa bem parecida com esse pessoal que está invadindo terra, do ponto de vista cru, tá bem? Está invadindo terra, está montando guerrilhas, tá, ou as Farc lá na Colômbia, esse pessoal que não dá bem com a lei. Esse pessoal que eles montariam semelhante ao Hamas, porque você tem o governo e tem o Hamas, você tem o governo e tem o Hezbollah, você tem o Talibã. O Davi seria semelhante a um fora da lei. E quem é que se ajunta com o Davi? Outros fora da lei. São outros. É só homens amargurados de espírito que estavam devendo para a coroa, que tinham aprontado e não tinham pago as suas dívidas. Amargurados de espírito que andam com Davi de canto em canto, e onde eles chegam eles precisam de comida, mais ou menos parecido com um cangaço brasileiro. Ficou o que do Davi romântico para a gente levar para o púlpito também? Ficou o que? Então a gente tem que salvaguardar que Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, que Deus realmente era com ele por onde quer que ele ia, mas do ponto de vista o comum, ele teve a ousadia de entrar no templo que não lhe era permitido e comer do pão que não lhe era permitido. Ele pegou, entrou, chegou lá, comeu do pão e deu para os soldados dele. E quem vai dizer não para Davi? Não é porque eu sou romântico. Tanto é que quando Saul ficou sabendo que o sacerdote
alimentou Davi, mandou destruir o templo. Não foi isso que aconteceu? Mandou os soldados lá e acabou com o templo. A mesma coisa aconteceria com Nabal. É um homem de sangue. Quando ele quis construir o templo, o profeta disse: você não, porque você é homem de sangue. Essa é a perspectiva de Davi. Agora, um homem assim, ele consegue cuidar da casa dele, da família dele? Começa a ter um filho com cada mulher. Aí, essa daqui ficou sem filhos. Deus não permitiu que a filha de Saul tivesse filhos. Essa daqui tem o Amon, que era um camarada também altamente sensual, né? Sensualizado. Mas assim, não é só ele. Sempre tem um problema. Eu quero abrir o fórum para os irmãos aqui. O problema começa no livro do Gênesis. Viram os filhos de Deus as filhas dos homens. Não eram barangas, eram belas e formosas. O Senhor Jesus disse que eles começaram a se casar e se dar em casamento. A promiscuidade tomou conta das gerações. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si todas quantas quiseram. E coloca-se generalizado. Isso não se afasta mais. Esse problema da sexualidade desregrada não se afasta da sociedade de Israel. Quando o Balaão ele quis derrotar o povo de Israel, ele chegou, fez a profecia, não sei o que, Deus reverteu a profecia, não deu certo. Aí o Balaque falou: e aí, como funciona? Como se derrota o povo de Deus? Qual a resposta, meus irmãos? Leve as odaliscas para o acampamento. Coloca as edomitas para dançar diante daqueles rapazes lá. Vamos ver se eles suportam. Suportam? É só ler a história do Sansão. Sansão também era um homem altamente sensualizado. Aonde que ele foi pego de surpresa? No bordel da cidade. Passou a noite no bordel da cidade. Quando deu meia-noite, souberam que ele estava no bordel. Pegou o portão e levou nas costas. Mas ele estava onde? Nos braços das filisteias. Essa é a vida do Sansão. Você pega Judá, o pai da tribo da onde Jesus vem, e ele tem um filho da nora. Porque ele pensou que a nora era o quê? Prostituta. Uma prostituta. O camarada ele era acostumado a ir no bordel. Os dois espias foram para onde? Os dois espias de Josué foram para o templo? Foram para onde? Para Raabe, a prostituta que tinha lá o bordel dela na entrada da cidade. Seja bem-vindo. Aqui é Jericó, né? Vai lá, e você vê então a cultura daquele tempo, que é uma cultura voltada assim para a promiscuidade mesmo. Só não tem a moral cristã, meus irmãos, tá bem? Tentar aplicar a moral cristã lá no Velho Testamento, aí você vai torcer o texto de novo. Não existe essa moralização lá no Velho Testamento. Ah, mas não tem lá pregações lá contra a prostituição? Tem contra a prostituição. Tanto é que a prostituta não podia dizimar. Ela não tinha direito de dizimar. Ela é proibida. Se o dinheiro fosse de prostituição, ela não podia levar para o sacerdote. O sacerdote não podia receber esse dinheiro. Existe condenação à prostituição sagrada? Tem condenação à prostituição sagrada. A gente viu aqui na semana passada os filhos de Eli, que transformaram a porta do templo numa casa de meretriz também. Deitavam-se com as filhas de Israel. Aí a gente está na carne do problema da igreja, a carne do problema do homem. É o que o Senhor Jesus vai fazer com o desregramento sexual. Por quê? Como que vamos cuidar de uma casa com tantos filhos assim, cada um de uma mulher, e depois dizer o seguinte: olha, Davi ele cuidou de tudo muito bem, só não cuidou dos filhos. Mas como que ele vai cuidar de cada filho se cada filho é filho de uma mãe? De tribos diferentes, de povos diferentes, de culturas diferentes. Coloca duas mulheres numa cozinha só. O senhor quer falar? Não, eu estou falando, se não foi o Espírito Santo de Deus que convenceu o homem do pecado e o pecador aceitar Jesus, se a gente for contar uma história dessa para as pessoas que não têm discernimento, e nem aceitam Jesus, né? Se a gente tem que usar o Novo Testamento, irmão. Não é verdade? Usa o Novo Testamento. Aí vem Natan falando da profecia de Deus. O próprio Deus fala, né? Não é bom que o homem esteja só. Aí depois vem isso aí. Se a gente não tomar um cuidado, se a gente pegar uma pessoa de fora e apertar a gente, você tem que ficar uns 15 dias explicando para a pessoa para ela aceitar Jesus.
Olha como é que é uma coisa que dá um nó na cabeça da gente, né? Tá, né? Não é verdade? Se pegar uma pessoa de fora que não tem um discernimento, se o Espírito Santo não entrar na vida dele, se for contar essa história que o senhor está contando aí, mas ele não. Nem pode. Abre Mateus, Marcos, Vai ter Lucas, que entendeu? virar isso. Abre o Evangelho. Essa é a integralidade da Bíblia. E é o que é fascinante. E se o senhor não consegue. Deus se revela na história do homem. E a Bíblia, diferente de outros livros de religião, ela não esconde o fracasso dos seus heróis. Muito pelo contrário. Ela as expõe para apresentar o segundo Adão, que é um homem perfeito. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela pode permear a partir do Antigo Testamento, mas ela deve parar em Cristo. O segundo Adão é espírito vivificante. O primeiro Adão é alma vivente. Então toda a teologia bíblica aponta para Cristo, é o que o nosso professor está falando. Então se nós abrirmos, conta um herói, um só sequer, da revelação bíblica, que conste no panteão, conte um que não fracassou. Conte um que não manifestou a sua humanidade. Em algum momento, tudo converge para Cristo. Em Filipenses ou Efésios, diz que ele convergerá. Ele levantará tudo para Deus. É Cristo. Então, professor, eu acho isso fantástico. Aonde nós podemos ver uma problemática, os meus olhos veem a beleza da integralidade e da lealdade de Deus. Eu me revelei, eu me utilizei, eu falei e eu forjei homens fracassados. Olha Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olha o que o Senhor nos traz hoje de manhã. E olha para onde aponta. Cristo é melhor do que Davi. Só Jesus Só a salva salvação. Uma vez, eu estava num culto, o irmão testemunhou, pastor Davi, que um irmão pregou lá em Isaías sobre a águia. Ele pregou tão bem sobre a águia, que no final o irmão falou, como eu faço para aceitar a águia? Porque a águia foi maravilhosa. Então o irmão falou da águia e não conseguiu convergir para Cristo. Então eu acho belo. Irmãos, às vezes eu compreendo, pastor Rogério, se o senhor me permite, que às vezes a gente fica perplexo com a realidade bíblica. O nosso professor está falando aqui, olha o que ele está falando de Davi. Olha o que ele falou, o que sobra de Davi para a gente falar no público? Sabe o que sobra? Um homem falho, escolhido por Deus, mas muito bom. Muito bom. Muito bom. É por isso que a gente tem que vir para a escola dominical, né, pastor? E ter uma noção, porque quando alguém apertar a gente, né, pastor Davi, a gente tem algo para fazer. Porque muitas vezes fala assim, você não quer aceitar Jesus? Não, o rapaz fala, o que é Jesus? O que é Deus? E aí vem e fala assim, mas Davi é segundo o coração de Deus, mas por que teve isso aí? Se você não tiver um respaldo, você vai ficar igual aqueles palhaços, esses coisas de posto. Boneco de imposto. Balança para cá. Não consegue explicar a pessoa dentro de um trem do metrô e a primeira estação se olha. Mas é verdade, que acontece isso. O nosso reforço aqui é justo. Vamos trabalhar o texto bíblico? Vamos. A gente trabalha o texto bíblico no seu contexto. E não esquece de domínio do Novo Testamento. Domínio. Você chega no domínio do Novo Testamento, aí em o Novo Testamento existe todo Cristo. Quem é que salva Davi? Cristo. Como? Pela graça. Do jeito que salva o Abraão, do jeito que todos são salvos pela graça. Aí você traz de Davi, que é o assunto crítico, para Jesus, que é o Salvador, e a graça. Aí você evangeliza. Só um minutinho. A gente trabalha lá no Belém, chegou um senhor lá aqui de Matarazzo, né? Eu passei e falei para ele assim, ô Paraná, beleza? Beleza. Aí todo dia, aí nós estávamos pegando um elevador fazendo gesso, eu falei, beleza, Paraná? Meu nome é William, você me respeita, porque o ser humano tem nome, viu? Aí eu voltei e falei, o senhor me perdoa, eu não sabia que o senhor não gostava de brincadeira. Aí o pessoal lá, ô Paraná, para ele, e eu quero. Aí o pessoal passa, ei Paraná, para mim, né?
Mas olhando para ele, ele olhou assim, o rapaz e continuou fazendo o gesso. Falei assim, e é um pastor aqui de Minas Matarazzo. É só por Deus. Você vê, ele tá lá trabalhando com a gente Eu- e não gosta que chame ele de É a Paraná. natureza do Davi. Aí o rapaz falou assim, e se chamasse ele de cara safado? Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz, falei isso não. Ele é pastor. Mas se fosse ele fora, a turma chama, ei, cabra safado. Né? Aí você é doido, rapaz, faz isso não. Não, faz isso não. Tá louco. Não é conosco. Né? Não, não dá, rapaz. Um homem formar uma família não é fácil, no nosso contexto. A gente está com a rapaziada aí que não sabe o que fazer, porque na hora que eles vão escolher as moças já foram escolhidas por outros rapazes antes dele, e elas agora estão com dificuldade de escolher os nossos moços também. Então, formar uma família, um homem, deixar o pai e a mãe, unir-se à sua mulher e formar uma só carne, nos nossos dias está muito crítico, bem crítico. O casamento não é arranjado pelo pai. E no caso aqui do Davi, família dele zero. Você pode ver lá o Jessé, os irmãos dele, zero. Ele teve que formar a família dele nesse contexto de ser. Agora a gente vai reverter para o lado de Davi. Ele é um camarada que tem que se fazer sozinho na vida. Ele não tem o apoio do pai, dos irmãos. O sogro pega a esposa e manda para o outro cara. O sogro vira o inimigo dele. Onde quer que ele vá, o sogro já deu uma ordem de cortar ele. Esse é o Davi. Então ele tem que fazer a própria vida sozinho. Quando ele casou com a Abigail, já era viúva, tá? Já era viúva. Como essa mulher tratou ele bem, ele viu a esposa que eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter uma esposa que me fosse boa. Aí ele desposa a Abigail. De quem que nasce? Nasce o Quiliabe. Deu problema para Davi? Não deu. Esse aqui não deu problema para Davi. Você não tem história. É aquela esposa que entendeu o papel dela ao lado de Davi, e ela cria o filho para o Davi, sabendo que o Davi é um fugitivo, é um homem que está sendo perseguido. Isso aqui é uma espécie de esposa ideal ao lado de Davi. Não deu problema para ele. Foi desposado somente depois da morte do marido, no caso viúva. Aí você não tem nenhum caso de adultério aqui. Não houve infidelidade de Davi. E o ideal é o seguinte: ela não se sobressaiu. Essa daqui sobressaiu. Por que ela sobressaiu? Porque quando Davi trouxe a arca, não foi? Trouxe a arca, aí ele se desnudou diante do povo de Israel, celebrando porque a arca estava chegando, não sei o que, e diz que ela desprezou Davi no seu coração. Esse foi o pecado dela. O pecado dela foi: desprezou Davi no seu coração. Aí pronto. Que culpa tenho eu se Deus te privou de ter filhos? Não te deu filhos. Esse foi o problema. Essa daqui, não sabemos a origem também desse casamento direito, mas aí nasce esse Amnon, que é um cara, é o cara da balada. É um príncipe, tá bem? Um príncipe, pelo que a gente vê aí, principesco, tá bom? Não tem nenhuma representatividade. E ele cresce o olho. Ele cresce o olho em quem? Ele cresce o olho em Tamar. Tamar, que é irmã de quem? Absalão, que é filha de Talmai, que é filha de Maaca. Aí essa Maaca aqui, ela é um casamento também fora das tribos de Israel. Fora das tribos de Israel, e não dá outra. Tem esse Absalão, tem essa Tamar, esse Amon aqui cresceu os olhos para a irmã dele. E aí eu pergunto, meus irmãos, era permitido que houvesse casamento entre irmão e irmã? Aí você vai lá para os tempos de Abraão. No tempo de Abraão tinha o casamento de Abraão com a sua meia-irmã, que Sarai ela é a filha do pai de Abraão, mas não era filho da mesma mãe. E o Abraão casou-se com a sua meia-irmã, por causa que naqueles tempos a ética não tinha podado isso ainda. Quando que isso vai ser podado? Em Moisés. Moisés aí ele pega e ele fala: não te achegarás à tua parenta. Aí parenta vai se entender terceiro, quarto grau para lá, já pode. Mas até primeiro, segundo grau, não pode. Não te achegarás à tua parenta. E irmã é parenta de que grau? Primeiro grau.
Está proibido pela lei. Não te achegarás a tua parenta, é irmã de primeiro grau. Ele respeitou? Não, não respeitou. De novo, o problema da sexualidade desenfreada do homem, meu irmão. O homem não consegue controlar o membro do seu corpo. É controlado por ele. Só que não é só isso. Não é só o membro da virilidade. É a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Toma conta. A sedução é assim. Ela toma conta. É liberada uma substância no nosso corpo chamada dopamina. Você fica dopado. Vem? Dopamina. A sedução ela acontece assim, ela cresce pelos olhos, aí começa a tomar a mente da pessoa de dia e de noite, vai liberando a dopamina, que é o hormônio do prazer, tá bom? A dopamina ela vai causando prazer. E o prazer é aquele negócio assim, insaciável. Enquanto você não saciar, não tá bom. Depois que você sacia, o que aconteceu com Amon quando ele se fingiu de doente? O cara dissimulado. Davi não sabia disso? Não, Davi não sabia disso. Davi não sabe o que o filho está passando. Davi está estabelecendo o reino dele, toma conta do reino, toma conta das relações internacionais, toma conta do exército, toma conta do templo que ele queria muito construir, um monte de coisa, mas ele não está tomando conta do seu filho Amon, nem do Absalão, nem da Tamar. São príncipes. Alguém está tomando conta deles. A mãe deve estar tomando conta deles. E ela percebeu isso? Também a Bíblia não diz que ela percebeu isso. Aí ele fez uma estratégia, cabra safado, como o senhor falou ali, né? A estratégia de atrair uma princesa, que era Tamar, que era virgem, bela, ficou doente de amor pela irmã e ela esclareceu para ele: se você me quer, você quer ficar comigo, então nós vamos conversar com o nosso pai. Nosso pai vai fazer o arranjo de casamento, porque tinha no Egito esse costume. No Egito costuma se casar o irmão com a irmã, para que sejam do mesmo sangue e não venha uma dinastia de fora. O incesto, ele era natural, porque não era considerado incesto. É uma coisa natural. Quando fizer aquela pergunta, com quem foi que o Caim se casou? Com a irmã. Era algo naturalizado. Quando que passou a ser pecado? O incesto passa a ser pecado em o Novo Testamento, com a moral cristã. Se eles pedissem para Davi, será que ia acontecer o casamento? Como será que o Davi ia encarar esse negócio? Só que não chegou a Davi. Ele continuou com a sedução da moça, até que a desflorou, a estuprou. Aí não foi consensual, a estuprou. E cresceu o ódio de quem? Absalão. Tentei fazer a exegese agora, você é Absalão. Você é o Absalão, você é o irmão de Tamar. E aí a sua irmã está numa cultura de que a virgem desflorada só serve para prostituta. Ela já não pode mais casar com nenhum príncipe, porque nenhum rei vai entregar o príncipe para se casar com uma princesa que foi estuprada pelo irmão. Ela não presta mais. Ou ela vai viver numa espécie de convento, ou ela vai viver na prostituição, porque agora ela não vai casar com mais ninguém, ou vai ter que casar com um plebeu qualquer. Aí já não é permitido que alguém da realeza se case com alguém da plebe. De novo, mais um contexto para a gente poder fazer a exegese do texto. Você agora é Absalão. Você agora está com uma irmã inútil, desonrada. E o Absalão é o macho da casa, é o homem da casa. É o cara que todo mundo vai olhar para ele e falar: olha lá, e aí, Absalão, vai ficar por isso mesmo? Teu irmão estupra tua irmã e fica por isso mesmo? Quem é você na fila do pão? E isso estimulou o ódio, e o Davi ficou sabendo. E qual que foi o problema de Davi? A mediação. Como que ele tentou mediar a situação? Deixa para lá, a gente é tudo irmão, estamos dentro de casa, não fez a vingança que deveria fazer, não tem uma espécie de punição, fica por isso mesmo. Aí tem uma intriga entre irmãos, dentro de casa. Como que se media isso, pastor Davi? Intriga feia, de Caim e Abel, coisa feia, não é uma briguinha qualquer, né? Dá aqui o meu carrinho, é briga de ódio. Como que se media esse ódio
entre irmãos? O que se faz com o ódio entre irmãos, senhores? O ódio tomando conta do coração de Absalão. E ele jurou vingança contra Amon. Ele jurou. O que a Bíblia fala sobre a vingança? Para a gente que é crente. A vingança para a gente que é crente não vos vingueis a vós mesmos, a Bíblia diz. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança para nós que somos da fé cristã é proibida. Você não pode se vingar a si mesmo. Você não pode ser olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, osso por osso. Você não pode ir na garganta. Você tem um apóstolo chamado apóstolo Paulo falando, fica com prejuízo. Dessa mesma maneira, há um texto também que fala que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Isso, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Paulo pega e escreve aos Coríntios, né? Fica com prejuízo. Vai lá, você fez o negócio, tomou um chapéu, foi feito de otário, paga a conta. Fica com prejuízo. Pastor Rogério, Se coloca na carne do Absalão. Fala, sim senhor. quando essa rivalidade entre a família, se nós olharmos pela luz da Bíblia, é uma profecia de Deus, hein? Quando Natã foi lá levar a profecia para Davi, que ele se arrependeu, ele pediu para, foi dado para ele 3 sentenças, sabe? Entendeu? Ele aceitou uma sentença. Só que naquela sentença que ele aceitou diante de Deus, Deus falou que na família dele, o que estava feito em oculto, diante que ele fez com o pai de arma dele, ia acontecer à luz de todo Israel, para que todo o povo visse o que ele tinha cometido, um pecado de injustiça. Tá? Então, não tinha como se safar daquilo ali. Tá? Por muito conselho, por muita reunião que tivesse entre o filho, no meu haver, não retrocederia essas tragédias. Entendeu? Você vê que trágico, que angustiante. Você tem uma profecia que vai acabar com a tua família e você não consegue reverter a profecia. Ou não reverteria. Você vai para a índole de Absalão. Absalão, passam-se 2 anos ele alimentando o ódio. O Senhor Jesus ele diz o seguinte: se você sabe que o teu inimigo teu irmão, né, tem alguma coisa contra ti, deixa o altar, deixa o sacrifício ali e vai reconciliar-te depressa com o teu irmão. Deixa a oferta diante do altar e vai reconciliar-se depressa com o teu irmão, antes que o teu irmão te entregue aos juízes, e os juízes te entreguem ao meirinho, e o meirinho te coloque na cadeia, e você não vai sair dali enquanto não pagar o último ceitil, o último centavo. Concilia-te depressa com o teu irmão. Aí a gente fala, nós temos essa pressa? Cá para nós. Eu tenho pressa alguma de me reconciliar com o meu irmão, que eu sei que vai me causar um problema lá na frente? O Amon guardou o rancor, o ódio, o desejo de vingança por 2 anos todinhos. E papo vai, papo vem. O negócio é simples, meus irmãos. Se você sabe que tem um cara que está querendo te pegar e você não conseguiu ali no banho-maria, na conciliação, na sala do pastor, na mesa diretora, um olho na frente e 2 olhos atrás. Não tem como dormir tranquilo. Um dia esse camarada vai armar contra você de alguma maneira. Só Deus. Por isso aí a Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque eu retribuirei. Minha é a vingança, diz o Senhor. Olha, eu fiz o que Jesus mandou eu fazer. Eu procurei para a conciliação. Eu ofereci a outra face. Eu arquei com o prejuízo. Mas eu não consegui conciliar. Deus, está nas suas mãos. Você tem ali uma palavra de Deus dizendo: então eu vou me vingar. Você colocou nas minhas mãos, fez o que eu te mandei, você e ele não quis, agora eu vou me vingar. Mas não, você não faz o que Jesus mandou, quer, deixa que eu resolvo,
Aí você que é crente, você perde, porque do outro lado você tem quem? Você tem Absalão, o cara sabe brigar, conhece os caminhos de rato, tem amizade com os trapaceiros do mundo e te causa grandes prejuízos. Hoje eu só posso contabilizar uma meia dúzia de vitórias quando eu seguir o passo a passo da orientação da Bíblia. É assim. É assim. Sem levar inimizade para o dia seguinte, porque a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando teve uma pessoa aí que eu tive que me conciliar com ele, que eu não tive coragem, eu usei um mediador, né? Conversei com o mediador falou: faz assim, assim, assim. Aí quando a carta chegou lá, a notícia chegou: não, tá tudo bem, tudo beleza, a vida que segue. Pronto. Por quê? Porque a gente não pode levar o pecado para o dia seguinte, não pode levar o sol sobre a nossa ira. Aí Deus te abençoa. Então um conselho que eu percebo que é da parte do Espírito Santo é esse, né? Da sua parte, fica com a ficha limpa. Como o Absalão tinha uma índole ruim, ele foi lá e matou o filho, o irmão. Matou. Aí veio o ódio da sociedade de Israel contra o Absalão. Aí o Absalão fugiu, passou uma temporada sem aparecer, até que ele foi reconduzido. O Davi não queria que ele fosse morto, né? Porque ele era o certo, né? Olho por olho, dente por dente. Ele matou um príncipe, trouxe ele de volta. Aí o que aconteceu com esse filho de Davi aqui, esse Absalão? O que ele fez? Fumou andando para levantar com o pai. Pois é, você colocou uma cobra dentro de casa de novo. O cara é ruim, pelos seus frutos conhecereis a árvore. Ele era ruim, ele já tinha matado o irmão. O negócio dele não era proteger Tamar coisa nenhuma, porque ele começou a fazer a conspiração contra o Davi dentro de Jerusalém, aproveitando que Davi estava meio Fiz o mesmo papel do diabo. velhinho, papel do diabo, Comecei a. impedindo que as coisas chegassem, vamos supor que fosse aqui na nossa série, ao gabinete pastoral. Davi ficou 3 anos, Absalão ficou 3 anos esperando uma audiência com Davi nunca chamou ele. Depois que ele volta, os 2 anos, lá, a audiência que ele tem com o pai é depois de muita insistência usando um mediador. Então, você tem novamente essa figura paterna, não deixa para lá. Passa 3 anos, ele não pratica o olho por olho, mas ele não aplica nenhuma disciplina, nenhuma punição. O filho está por perto, mas deixa longe de mim. Deixa ele aqui, mas sem contato. São 3 anos que Davi não se assenta com Absalão para sequer ouvir a versão dele. Mais uma abertura para a nossa exegese. Será que não era uma covardia, pastor Davi? Ou uma falta de coragem de falar com o filho para não. O Davi se relacionava bem com Deus, tá? Com Deus, ele se relacionava bem com Deus, com a arca, com o templo, mas com as pessoas era difícil. Você vê que quando ele chama o Salomão, ele fala: não deixarás que Joabe desça a sepultura em paz. Ele deu ordem para executar o general Joabe, que foi o cara fiel a vida toda ao lado dele. Quem foi que matou o Absalão? Joabe. Por quê? Ele deu uma chance, o cara aprontou, deu 2 chances, o cara aprontou. Quando viu que o Absalão estava pendurado pelos cabelos lá, que tragédia, né? Que mancada, né? O cara na guerra sai com o cabelo esvoaçante, pensando que é o próprio Gengis Khan. O Joabe, quando viu, não perdeu a oportunidade, né? O Davi, quando viu o Saul lá na caverna, lá que estava com dor de barriga, né? O Davi foi lá, só cortou só o manto, né? O Joabe não, era general de guerra, conspirador, você não dá segunda chance. Cortou a cabeça. E a notícia chegou para o Davi, que não atendeu o filho em vida, não teve conversa com o filho em vida. O filho fez a sedição, fez a conspiração, colocou todo mundo para perseguir Davi. Davi teve que, pé no mundo, sair com o acampamento dele. É nisso que a gente vê o parentesco de Davi como um proto-cristão. O que é um proto-cristão? Um cristão lá no Velho Testamento. São proto-cristão. A atitude do Davi foi uma atitude cristã, que é o do entrega. É a outra face. Foi embora. Havia uma profecia? Havia uma profecia. Como reverter aquela profecia? Parece que não tem reversão.
uma profecia daquela? O Joabe cortou o Absalão e aquilo magoou o Davi. E o Davi ficou bronqueado com o Joabe. Aí o Joabe pegou e falou: você é estranho, rapaz. Os teus inimigos você trata bem. Os teus inimigos você é complacente. Os teus inimigos você dá segunda ou terceira chance. Mas quem te apoia, que é teu braço direito, que preserva a tua vida, que trouxe o teu reino de volta, você maltrata. Isso não é postura de um rei. Eu não quero ser comandado por um rei assim. Pega a tua coroa, coloca na tua cabeça e aparece diante do povo de Israel e assume o teu reino de volta, porque o conspirador está morto. Aí o Davi segue o conselho, volta, né? Assume o reino. Mas quando ele vai empossar Salomão, ele fala: não deixe que Joabe desça a sepultura em paz. Parece que fala pelos dentes, né? Mas por quê? É por causa que o Davi sabe que se Joabe matou Absalão, vai matar Salomão também. Cru, assim, desse jeito. Cru. Porque esse negócio de general tomar reino, isso na história tem um monte de conspiração. Quem que era o Jeroboão? Jeroboão não fazia parte dos exércitos de Israel? O Jeroboão não cortou o reino no meio? Não levou 10 tribos com ele? O Davi falou: você deixa Joabe vivo, que Joabe mata você. Então você mata Joabe e pega o teu irmão, o Adonias, né? O Adonias por quê? Porque Joabe apoiou Adonias. Joabe apoia Adonias, mata Absalão. Adonias era um homem fraco, bem, não tinha pulso. Tanto é que quando o Davi unge Salomão, o que Adonias vem fazer? Ele usa a mãe do Salomão para poder não ser morto. É um homem fraco. Quem que apoiou Adonias? O Joabe. Tudo cru, política, meu irmão. Senhor Rogério, Vai lá para a política. O senhor vai representar a nossa igreja aqui. Eu vou colocar o senhor agora como candidato da igreja. Vou colocar o senhor lá no meio dos leões e dos chacais. O senhor tem índole de quê? Raposa também. De raposa. O senhor tem índole de quê? De homem de Deus, pregador do evangelho. Entra lá. O que vão fazer com o senhor? Ou você se vende por propina, ou vão vasculhar na sua vida e vão te capturar. Vão sequestrar o seu cargo. Você só recebe o salário, mas o cargo é deles. A política no Brasil é um negócio escarniçado, feio. Feio, até onde a gente conhece um pouquinho. E Adonias ainda queria Tamar, né? Né? Por que não, né? Por que não, né? Já estamos em casa mesmo, né? Quem chamou aqui? mas quando a questão do Joabe, a gente fica vendo algumas coisas. Joabe, nessa condição que Davi acho que determina a punição de Joabe, Adonias, pela regra de idade, né? de nascimento, Adonias realmente seria o próximo sucessor. Exato. Na descendência de Davi, como os outros tinham morrido já, Adonias seria o próximo sucessor. Então Joabe, na verdade, o apoio de Joabe a Adonias estaria mais ou menos ligado a essa condição. Só que Davi, ele fez uma promessa à mulher, a Betseba, né? Que o Salomão seria o rei. Era uma promessa do próprio Davi, quer dizer, uma condição, não sei o que dizer aqui, talvez direcionada por Deus, mas que feria o princípio da ordem cronológica. Se você fosse Adonias, Hein? se o senhor fosse Adonias, Se eu sou primogênito, o direito era meu. e o pirralhinho vai tomar o seu lugar. Você tá entendendo a questão? Não, tem lógica o negócio? Tem lógica. Tem lógica. E Davi, o medo Sem de Davi, exegese, meu. e o medo de Davi com relação a Joabe era... Irmão, Joabe, se a gente for analisar, eu tô por ver na história bíblica um general tão fiel como Joabe. Joabe, por exemplo, ele sitiou uma cidade durante uma barbaridade de tempo e disse: eu quero que você vá lá só para dizer que você é rei. Isso. Porque eu vou vencer. Agora, depois vão dizer que eu sou o que merece a glória. Não, eu quero que você vá lá só para você aparecer aqui para você ganhar a glória. Eu acho que esse é o princípio de um general íntegro, reto. E em que ele errou? Em que ele errou? Ele errou na questão de que apoiar Adonias, Isso. e nessa condição de apoiar Adonias, ele feria
Isso aqui é lição O que para Davi, obreiro. o que Davi queria. Isso aqui é lição para obreiro, entendeu? Aqui é pregação para obreiro, né? Se você apoiar o cara errado, você perde o ministério. Entendeu? Não tem como. Ele apoiou o Adonias, que tinha direito à sucessão, mas depois que Davi morresse. Davi tem que morrer, aí faz a coroação de Adonias. Não, o que o Adonias fez? A mesma coisa que o Absalão, só que agora com o apoio de Joabe, que é um grande general que tem bastante influência em todos os exércitos. Quem tem o exército tem o poder. Ele tem o exército. A gente está fazendo aqui bastante exegese, tá bem? Vai servir bastante para as pregações futuras aqui, quando a gente for pensar o que eu vou pregar sobre Davi, né? Homem segundo o coração de Deus, tá bom. Tá bom, porque é difícil salvar o Davi. Como a gente viu aqui, 3 anos sem dar a audiência para o filho, né? Quer dizer que aquele perdão ficou mal resolvido, perdeu o reino, o Absalão perseguiu, o Adonias fez uma sedição, foi consagrado rei, hein? O Adonias foi consagrado rei num canto. O pai viu. E do outro lado, aí veio a Batseba. Isso tudo é carniça, meu. Isso aqui é carniça, cara. A Batseba sabe que agora, se Adonias assume o reino, o que vai acontecer com ela quando o rei Davi morrer? E com Salomão? Manda matar. Porque essa daqui veio fora do contexto. Mulher bela, formosa, o Davi foi lá, cometeu o adultério com ela, tinha um harém inteiro, mas a carne é insaciável, né? Ele cobiçou a casa do próximo, quebrou os mandamentos e dormiu com a Batseba, engravidou Batseba e ainda mandou matar Urias pela espada dos inimigos filisteus, né? Mandou matar Urias pela espada dos inimigos. O Natan profeta, né? Não Natan filho, Natan profeta, foi lá e trouxe a profecia. Você fez errado. E agora você vai escolher o que vai acontecer com você. Ele escolheu o que? Caiu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, porque muitas são as misericórdias do Senhor. A partir disso daqui, o Davi cria muito bem aqui o Salomão, que é o filho da velhice, cria muito bem o filho aqui, fica com Batseba, que é a mulher que vai com ele, junto com Abicail, né? Para as peregrinações dele lá. E o Absalão fez o que durante o tempo que o Davi estava fugindo? Absalão, ele cobriu as esposas de Davi. Ele foi lá e pegou as esposas de Davi, as esposas do pai, e ficou com elas também. Pegou o harém. Que afronta, rapaz, negócio desse, né? Pegou as mulheres do homem, tudinho para ele. É uma carniça um negócio desse aqui. Não dá para trazer cru desse jeito para o culto da igreja, bem? Cru assim a gente não consegue trazer. Tem que passar por uma conversão do Novo Testamento, tem que passar pela mão de Jesus, tem que salvaguardar a ética cristã na hora de trazer para o nosso povo. Mas Batseba percebe que vai ser morta por Adonias, vai ser morta. O Salomão vai ser morto também. E ela chama quem? Natan. Ela chamou o profeta Natan, que foi o mesmo que levou a profecia. E, Adonias isso, e eu e o Salomão, meus filhos aqui, vamos ser mortos. O que a gente faz? Natan pede uma audiência e consegue audiência com Davi. E Davi, que não tinha dado audiência para Absalão, deu audiência para Natan. Olha, Adonias está fazendo isso e isso ao lado de Joabe, com outro sacerdote que estava sendo lá também cooptado por Adonias, e Salomão. E a promessa? Do dia para a noite, sem ter sido morto, Davi vai lá e unge o Salomão rei sobre todo Israel. Preferência de um filho em relação ao outro. Tratamento de um filho com relação ao outro. Uma coisa é você criar o seu xodózinho ali, e aí você vai orientando ele passo a passo. O outro é você deixar que as mães criem. Uma experiência, meus irmãos, é o seguinte: pega a criação do filho para você. A sua parte traz para você. A gente viu aqui semana passada, né? A criança fica com a mãe até os seus 11, 12 anos, na puberdade. Chegou na puberdade, é a presença do pai. Chegou na puberdade, a voz tem que ficar mais grossa, tanto para o menino quanto a menina. Tem que tomar conta. Por quê? Muitas das nossas irmãs, não digo das irmãs dos irmãos, mas muitas das nossas irmãs, elas têm uma cultura errada, a cultura brasileira. A cultura do feminismo, a cultura do empoderamento, a cultura de falar mais alto do que o marido, de colocar o marido no bolso, de envergonhar o marido,
de ver no marido o pai opressor e agora ela quer retrucar para o marido. Muitas dessas nossas irmãs precisam dessa orientação. E qual que é a orientação? Agora vocês são uma família de crente, não é mais aquela família mundana. Então a ética da igreja ela é assim: marido, mulher e filhos, marido, mulher e filhos. Não é mulher, marido e filhos, é marido, mulher e filhos. Coloca essa ética, começa a apertar os parafusos para poder dar certo. Aí nós homens a gente tem que também assumir o lugar que foi deixado para as irmãs tomarem conta. Como as irmãs começaram a se agigantar bastante, né? Tomar conta de tudo e falar mais alto do que todo mundo, a gente foi abrindo certo espaço, deixando negligência das nossas atividades, dos nossos deveres também. Consequentemente, chega num ponto que a família está mais na mão dela do que na mão dele. Não precisa estar mais na mão de um, nem mais na mão de outro. A gente viu aqui semana passada, né? Vai corrigir o filho, quando um estiver corrigindo, o outro se segura. Aí se tiver aquela controvérsia, resolve lá depois no privativo, no quarto. Não, quando eu estiver corrigindo, você não fala nada. Quando você estiver corrigindo, você não fala nada. A não ser em excesso, que é o caso de violência, de agressão física. Aí excesso é intolerável para qualquer parte. Se não, se for só uma bronca, não sei o que, uma palavra mais forte, resolve depois. Agora o que não pode é ter um desautorizar o outro diante do filho, porque o filho vai se esconder debaixo da saia ou das calças daquele que é o mais fraco, que é o mais apelão. Ele faz isso. O Davi perdeu toda a casa dele, toda. Tantas mulheres, tantos filhos, tantas concubinas. Tem uma lista do nome das filhas de Davi, um monte de princesa que ele teve. Um monte. Salvou-se quem? Só o Salomão. Os outros a gente nem ouviu falar. E o Salomão, quando assumiu o trono, ele foi muito bem criado, tá? Salomão recebeu uma educação principesca. Tanto é que quando Deus apareceu para ele em sonho, 2 vezes apareceu, ele pediu 2 vezes a mesma coisa: que eu tenha sabedoria para que possa conduzir o teu povo e não me perca no meio do caminho. E Deus deu, hein? Como que é? Pedir, dar-se-vos-á. Deus deu sabedoria a Salomão mais do que a todos. Aí a gente pergunta: o que é que Salomão fez com a sabedoria dele? Corrompeu a sabedoria. Quem foi que corrompeu a sabedoria de Salomão, meus irmãos? Senhores, As mulheres. a Bíblia é clara: as mulheres corromperam a sabedoria de Salomão. Isso é misoginia, meus irmãos? É machismo? É o que a gente vê. A mulher, quando ela vai assumindo essa hegemonia sobre o homem, ela domina. É aquele papel da mãe, a mãe que manda no menino. A mãe manda no menino, a mãe manda no genro, a mãe manda no marido. E, se bobear, manda no sogro também. Pronto, é a matriarca. Aí você fala: é culpa dela? Vai ser uma disputa de poder, ela vai querer isso mesmo. E ela manda até no obreiro dirigente da congregação. Quem falou que eu não ouvi? Josué. O senhor falou o quê? E às vezes ela manda até no obreiro dirigente da congregação. Não, mas isso não existe, pai. Não conheço. Pastor, desculpa, E mas como eu que tenho um fica? colega meu que ele chegou assim pra mim, ele não tá mais nesse ministério não. Ai, Ele falou assim: eu prefiro ficar sentado. Ele falou assim, gente. Ele foi do nosso. Tá gravado. Não posso falar o nome dele, mas Tá ele tá bom. mais. Eu prefiro ficar sentado e mandar a irmã ensinar na terça-feira. Eu falei: rapaz, você tá no lugar errado. Foi, perante Deus que eu tô falando, gente. Eu acredito. Foi, pastor, não tô mentindo. Eu acredito. Essa semana a gente Eu fez falei pra ele: rapaz, mas você foi no menino. Essa semana a gente fez a formação de uma turma de teologia lá, o que tinha de irmã receberam o diploma. Eu falei: irmãs, com certeza vocês não estão se formando aqui para ser só cantora do círculo de oração. Vocês se viram com esse diploma aí. Aí a irmã falou: ai, meu Deus do céu, fazer o quê? Vai pregar agora. Rapaz, as irmãs estão se preparando. Certo? Eu estou falando, de repente o rapaz estava cansado, né? Ó, deixa eu falar para o senhor, eu estava pensando aqui comigo, hoje é o culto do amigo, né? Hoje é o Pastor culto do Davi, amigo. vai trazer a mensagem, eu estou pensando aqui comigo. E o dia que o pastor Davi colocar no coração de trazer o culto da família e trazer uma mensagem dessa para a igreja. Dessa? Para explicar para a igreja, porque só o pastor mesmo que pode ter o discernimento de Deus mesmo. Eu lembro de uma reunião de obreiro que o pastor Davi fez no Sete Tiradentes. O ano passado a gente trouxe uma sistemática, se você se lembra,
o André falou para os adolescentes, o livro dos jovens falou para os jovens e eu falei para a família. E estava falando Nós assim, temos pastor, 3 domingos na sequência. por exemplo, se hoje é o culto da. Porque o povo esquece, né? Hoje é o culto do amigo, todo ano, né? Vai ter, né? Todo ano, né? Todo ano. Por exemplo, o culto da família, para trazer para a família, porque o nosso povo, infelizmente. O que você comeu ontem? Sabe que eu não sei o que comi ontem. Mas É difícil. Eu lembro de uma reunião de obreiros que o pastor Davi fez na Tiradentes, né? Que ele pegou essa temática aí, né, dos obreiros, e ele falando, homem que é mandado por mulher é manicaca, o senhor usa essa expressão, né? É coisa do Nordeste, né? Manicaca, né? E pegou. E lá tem a cadeira do manicaca, sabe? Quando ele é manicaca, tem inclusive a cadeira do manicaca. A mulher põe ele na cadeira. Rapaz, céu. Ou seja, põe num lugar que não é dele, né? Que ela estabeleceu. É uma desordem. A gente estava trabalhando no Belém essa semana, tendo 8, 9 horas da noite. E esse dia um tocou o telefone, o rapaz foi atender, a mulher falou, você tá aí ainda? Ele abaixando a coisa aqui. Você tá aí ainda? Você tá aí ainda? Quer dizer, eu falei assim, tá vendo? Não criar conflito, né, entre marido e mulher, vai começar, mas dizer o seguinte, olha, o Davi, ele cuidava do reino, cuidava do exército, cuidou de ganhar as guerras, ele fez a parte dele. As mulheres deveriam cuidar dos seus filhos, cuidaram. Aí teve essa guerra interna. Ponto final. A mais sabida de todas, a Batseba, que fez o que tinha que fazer e colocou o filho dela para reinar. E diz aí que o Salomão primeiro colocou um trono do lado do trono dele e colocou a mãe dele para reinar junto com ele. Bem romântico nessa história, né? Bem romântico. Mas o Salomão que mandava, né? Mas a mãe estava ali do lado também. Então a gente veio assim. Aqui tem um capítulo que fala, né, sobre o problema moral da família de Davi, as consequências de seu próprio domínio, né, incesto e morte na família, vigilância. Dá para poder anular, meus irmãos, uma profecia daquele jeito? Agora, em o Novo Testamento, sim. Tá? Contextualizando. Por quê? Porque depois de Davi veio Ezequiel. E o Ezequiel falou, jamais direis esse provérbio de novo em Israel. Jamais. De que os pais comeram as uvas e o dente dos filhos é que apodreceu. Não vão se dizer mais isso. A responsabilidade vai ser pessoal. Se essa responsabilidade vai ser pessoal, como que nós vamos fazer? É um por um. Então todo mundo dá conta diante de Deus por si mesmo. E a família pagará pelo pecado do homem, do pai de família, como consequências. Consequência do desmando, consequência do desmanzeiro. Aí a família acaba pagando por isso mesmo. Mas a gente não pode pegar e dizer, Deus está punindo o pecado do pai no filho. Isso não pode ser feito em o Novo Testamento, tá bem? Essa virada de página, a responsabilidade é individual. Cada um receberá de si, de Deus, conforme as suas próprias obras. Não dá mais para fazer esse tipo de aplicação. Famílias estão sofrendo? Bastante. Tem solução? Tem solução. Só a Bíblia, só a solução bíblica. A solução bíblica é a orientação de que Deus fez assim e Jesus fala, no princípio não era assim, então a gente volta para o princípio. É um para um e o pai tomando conta da família. A gente entende Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, essa questão da própria profecia, não tem como anular ela no Antigo Testamento. Mas Davi dá um demonstrativo de que era um homem segundo o coração de Deus quando ele apela para a misericórdia. Ele não anula a profecia, mas ele atrai a graça. A graça ele atrai quando ele apela para a misericórdia. Salmo 51. Claro. É o lugar do arrependimento. Era bom que todo crente pegasse esse exemplo bom de Davi. Quando pecasse, se arrependesse de uma tal maneira, né? Arrependeu mesmo, Davi se arrependeu mesmo. Olha, mas eu tive da cabeça que Deus não perdoou Davi, perdoou para ir para o céu, mas ele pagou. É igual, por exemplo, você dá um cheque para mim, aí você chega em mim e eu não posso pagar, Moisés. Tudo bem isso, só que está perdoado, pastor. Só que no outro dia eu vou no cartório e protesto seu cheque. Mais ou menos isso que Deus fez com Davi. E com todos nós também. É mais ou menos isso. A salvação. O protesto dura meio-dia. Exato. A salvação Ele apelou para a misericórdia, o protesto dura meio-dia no cartório.
que senhor quer dizer que Deus a fez questão- meio. a questão de Deus Davi quando aí, perdoa, acho que Não, Jesus perdoa, o perdoa. profeta Natan disse que o teu passado, o teu pecado foi passado, Eu né? acho que Jesus. Então o profeta Natan falou, esse pecado foi passado, mas Você fala de Deus, não sabe Aí isso não sabe das consequências. As consequências do a questão de pecado. Davi aí é o seguinte, Você vai ter o seu perdão, mas a consequência não é. Pastor Rogério, Mas Jesus perdoou. Com certeza. nosso a irmão questão aqui, de depois Davi ele consegue, tá? pessoalmente, é claro que ele alcançou misericórdia, né? Nós vemos lá que ele se arrependeu. Mas culturalmente era impossível, porque Davi ele construiu aí várias famílias em cultura diferente. Não teria como ele agrupar isso aí. Não teria mesmo. Infelizmente ele colheu isso aí. Nós que temos filhos da mesma mulher, rapaz, já é difícil. Né? Então o maior erro talvez de Davi De mulher diferente. então assim, culturalmente aí é um desmantelo mesmo. quando o profeta vai até Davi, me ajuda a conjecturar. Quando Deus, uma profecia, nós temos que entender os aspectos da mesma. Há profecias que Deus diz, eu vou fazer. E há profecias em que Deus se utiliza da sua presciência. Onde Deus não está dizendo eu vou fazer. Está dizendo vai acontecer, porque a sua casa vai ser assim. Então, dentro da profecia a Davi sobre a espada não saindo da sua casa, não é Deus que está fazendo aquilo. Mas Deus está dizendo vai acontecer, porque na presciência Deus sabe o que vai acontecer e diz vai acontecer. Porque olha a família que você vai ter. Olha a construção familiar que você vai ter. É impossível que não aconteça. E não é Deus fazendo na família de Davi. É Deus dizendo, vai acontecer, porque você está constituindo essa família. Então nós podemos ver com clareza no Antigo Testamento, Deus dizendo, vai acontecer, eu vou fazer. Vai acontecer, porque você vai fazer. Não foi Deus que fez na casa de Davi. Como consequência. Foi presciência. É Deus dizendo, vai acontecer, porque é uma família que você vai constituir. Então é inevitável, não porque está nas amarras da profecia de Deus fazendo, mas é inevitável porque está no aspecto da profecia dizendo que Deus na sua presciência disse, olha o que você vai fazer. Então nós temos que ter, penso eu, os irmãos podem, o senhor, nosso pastor, dizer se está equivocado. Mas Deus não fez isso na família de Davi, mas na presciência, a profecia de Deus diz, vai acontecer, Davi. Olha a família que você vai constituir, Davi. Olha o que o Senhor está trazendo, olha a desordem. Então, alguém pode dizer assim, olha a família que eu tenho. Deus fez isso? Não. Mas Deus sabe que é inevitável acontecer isso. E aí Deus usa alguém para dizer, ô André, vai acontecer. E não é Deus fazendo. É Deus dizendo, eu sei que vai acontecer, André. Porque é a família que você fez. Então, irmãos, penso eu, essa chegada do profeta Davi, não é Deus chamando a responsabilidade, Davi, eu vou fazer. É Deus dizendo, Davi, vai acontecer. A espada não vai se apartar da sua casa. E é uma profecia que ela, no Antigo Testamento, a palavra profeta, ela tem vários aspectos. E uma delas é o vidente. Antigamente tinha uma série na TV Record chamada Early Edition. Não sei se os irmãos já assistiram. Que era um rapaz que todo dia ele recebia o jornal de amanhã. Então ele recebia o jornal, e aí ele lia as notícias críticas, os acidentes, e ele se antecipava. Então, quando chegava no outro dia, ele ia tentar corrigir o que ele viu no jornal de ontem, que era o jornal daquele dia. Então a presciência de Deus nos aponta isso. É Deus dizendo, vai acontecer, e não é fruto das minhas mãos, é fruto da sua desordem, da sua falta de organização, da sua promiscuidade, da sua falta de visão familiar. Eu penso que é isso. Que a gente pode concluir, meu Deus. É o que está no texto, pastor Rogério, no texto olha aqui, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Que hora, por favor, irmão? Que hora que é, por favor? 10h20. Bom, a gente Nesse pode, contexto, né, pastor? a gente pode concluir. Nesse contexto histórico aí de Davi, né? Não precisa ser hoje você ser um profeta para você
olhar para o indivíduo e dizer, olha, pai, isso aí que você está construindo não vai te acabar bem. Uma palavra que eu poderia trazer para os irmãos aqui, para a gente poder concluir, é o seguinte, ó. Eu tinha um gerente, tá? Eu tomava conta de uma seção no mercado, né? Eu era o responsável pela seção. Aí eu andava com um gerente lá, aí ele via os pontos errados da seção, porque eu tinha de 5 a 10 funcionários, então dava uma função para cada funcionário. Aí você delega e você deixa o cara ir fazendo, né? Depois você passa ali. Mas o gerente tinha a supervisão. Aí quando ele via que não estava indo, ele dizia assim: Rogério, traz a sessão para sua mão. Traz para a mão. É isso. Tem que estar na sua mão, traz para a sua mão. O cara faltou, você vai nele. O cara atrasou, você vai nele. Ele não fez aquilo que você tentou, vai nele, traz para a sua mão. Porque não tem como cobrar ele, tem que cobrar você. Você que é o líder, né? E a gente sabe que no dia da prestação de contas, Jesus vai falar com o pai de família, porque Deus deu uma família para ele. A Bíblia diz, é Deus, o homem pode herdar do pai riquezas e bens, mas uma esposa sábia só Deus pode dar. Então vamos trazer para a nossa família, para a nossa mão, para a nossa. Cada um de nós que estamos aqui, traz a sua casa para a sua mão. Já está na minha mão, então segura, mantenha. Mantenha o seu moço, mantenha a sua moça, mantenha a sua esposa, mantenha a sua nora, traz para a sua mão. Você está na casa e está vivo. Você, Davi, está vivo. Adonias não pode ser rei ainda. Salomão só pode ser rei se o pai ordenar. O Absalão não pode ser rei. O Amon não pode estuprar a irmã. A esposa não pode desprezar o marido porque ele está fazendo a obra de Deus, como aconteceu com a filha de Saul. Traz para a sua mão. Vamos trazer a nossa casa. Eu estava conversando com um dos nossos pastores esses dias, que ele falou, eu assumi uma congregação, fui até onde Deus me permitiu ir, aí chegou um momento que eu tive que conversar com o nosso pastor e falar, agora eu vou cuidar da minha casa, da minha família. Porque os meninos vão crescendo, as meninas vão crescendo e precisa da presença de cada um de nós ali, que tem que tomar conta da igreja e da família, das coisas do Senhor e das coisas do mundo. Como diz o apóstolo Paulo, trazer a casa para a mão, para não acontecer de no final dos dias a gente fica gelado igual Davi, gelado, e nenhuma dessas esposas aqui aquentava Davi, nenhuma. O homem morrendo de frio, aí trouxe uma virgem que passou os últimos dias com ele ali para o esquentar, servir de cobertor de orelha para ele. Aí você imagina toda uma trajetória na vida pública, toda uma trajetória, e nos últimos dias com uma pessoa que nunca esteve com ele fazendo nada, uma cuidadora de idosos. Se a gente não cuidar bem da nossa casa, os nossos filhos não terão dúvida alguma de colocar num asilo, de esquecer. Você cai doente, você vai lá para o UTI, eles só vão na hora da visita se for permitido. Nenhum deles vai ter se preparado para dizer, não, nosso pai a gente cuida aqui, em casa. A gente deixa tudo que está fazendo aqui para ir ver o nosso pai, passar o fim de semana com ele ali. Por quê? A velhice já chega para todos nós, graças a Deus. Aí a gente faz aquele balanço de vida. O quanto que a gente despendiou para o ministério, o quanto despendiou para a família e o quanto que a gente desleixou. Aí a gente começa a cuidar dos netos como se tiver dos netos, como gostaria de ter cuidado dos filhos. Não é errado fazer isso aí, cuidar bem dos netos também. Mas a gente, vamos trazer para a mão. Traz a sua casa para a sua mão, seu casamento, sua esposa. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, que diz a Bíblia, para que assim não fique pesado para ninguém, porque a Bíblia diz, deixará o homem teu pai e a tua mãe e renunciar a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Valorizar a pessoa que Deus colocou ao nosso lado e os filhos que Deus nos deu, orientá-los para que chegada a idade adulta, sejam adultos. E se algum de nós aqui tem filhos perdidos no mundo, né? A gente tem esse consolo sabendo que o Davi teve os filhos perdidos no mundo também. Mas um se salvou, que foi o filho da promessa. Inegavelmente, acima de tudo, Salomão recebeu as promessas. Foi por Salomão que Deus chamou a descendência de Davi, justamente nesse ato aqui, que foi um ato desastrado de ele arrumar a Batseba lá. Amém, meus irmãos? Pastor Rogério, eu não esqueço até hoje de uma palavra do saudoso pastor Alberto Rezende. Ele sempre pegava no culto aqui e falava assim, igreja, irmãos, primeiro
Deus na sua vida, segundo a sua família. Terceiro lugar, a igreja. Tem muitas pessoas que coloca Deus de lado, deixa a sua família do outro lado e vem para a igreja. Aí esquece de toda a sua família. Aí depois perde a família, aí depois chega perto do pastor, pastor, perdi a minha família. Por causa de quê? Porque ele primeiramente olhou para o outro lado oposto. É uma realidade, viu? Tendo a família em mãos, aí a família toda vem para a casa do Senhor, serve ao Senhor com alegria e a gente não se sobrecarrega uns aos outros. Porque a gente tem que ter um lugar para voltar e o lugar que a gente volta é para casa. É lá que a gente se recompõe. Tá bem? Por isso Deus deu a cada um de nós uma família, vamos cuidar dela. Obrigado pelas reflexões, irmãos, pela atenção, tá bem? Que Deus abençoe a todos. Amém.